Olá! O Brasil é o 7º país mais desigual do mundo, de acordo com o relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Esse ranking revela a situação em que se encontra a parte excluída da sociedade, os moradores de rua. Aqui em São Paulo, a prefeitura aponta que em 2019, a população nessa situação passava de 24 mil, número muito superior ao de 2015, cerca de 15 mil. E hoje nós vamos discutir de que maneira nós podemos incluí-los como prioridades em políticas públicas. Aqui comigo, o coordenador da Organização de Movimentos Sociais e População de Rua da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo, Dr. Rildo Marques de Oliveira, o coordenador estadual do Movimento Nacional População de Rua, Edivaldo Gonçalves, e o professor de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Alessandro Soares. Muito obrigado pela presença de todos vocês e será um debate, sem dúvida nenhuma, muito proveitoso para quem for nos assistir e estiver nos assistindo. Obrigado, viu, pela sua participação, doutor. Obrigado, é um prazer, estamos aqui para dialogar. Edivaldo, obrigado, viu? Muito obrigado. Estamos aqui para mostrar um pouco a realidade, tá? Porque a gente está contestando ainda sobre esses valores. Tá certo. Doutor Alessandro, obrigado pela sua participação também. Eu que agradeço. Olha, é um tema, sem dúvida nenhuma, que chama muita atenção, né? A gente começa a analisar tudo aquilo que vem sendo feito e a gente percebe que sempre tem um morador na rua, o que deixa a gente, evidentemente, triste e ansioso por medidas para que isso não ocorra mais. Os números sobre a população em situação de rua se diferem da pesquisa de uma para outra. Contudo, é visível o aumento do número de pessoas vivendo nas ruas de um modo geral. Qual é o perfil do morador de rua? Começo com o senhor, depois fica aberto para vocês também debaterem. Bom, primeiro que a gente tem que compreender que essa situação da população da rua, ela não é uma coisa nova, né, na nossa sociedade, nem no nosso país, nem na nossa cidade. Agora, acho que é importante a gente pontuar que depois da Constituição de 88, eu acredito que o Brasil e a sociedade e o Estado, eu quero dizer município, União, o Estado de São Paulo, eles conseguiram encontrar, a partir de marcos regulatórios, que são as políticas universais, né? Seja ela de assistência, seja ela de educação, de saúde, de renda e trabalho, e inclusive a própria Constituição, ela coloca claramente que a nação brasileira ela reduzirá a desigualdade e combaterá a pobreza, de certa maneira. Então, eu acho que a partir de 88 nós passamos a ter um guia, uma diretriz. A grande dificuldade tem sido como é que eu vou tratar isso, como é que eu vou tratar essa desigualdade. Apesar de eu ter um marco, uma diretriz, faltou ainda aos governos, né, não ao Estado, mas aos governos, traçarem políticas e programas muito mais claros e muito mais objetivos no sentido de atender essa comunidade que hoje está na rua, né? E aí o senhor pergunta, mas quem está na rua? Na rua pode estar qualquer um de nós. Por exemplo, recentemente nós da OAB, que temos feito um trabalho junto com os movimentos sociais, encontramos advogados na rua, encontramos professores universitários na rua. Existe hoje na rua uma advogada, né, uma colega nossa, que pela situação da vida e que isso não cabe a nós interferir, fazer juízo de valores, de interferir, está numa situação de rua. Por isso que hoje nós dizemos situação de rua, né? Porque é uma situação que pode daquela pessoa mudar ou não. Vai depender muito de um conjunto de fatores e de condições para que ela possa ou continuar ou ela possa deixar de estar na rua. Mas fato é que a timidez dos governos em aplicar as regras constitucionais para fazer processos de inclusão dessa pessoa que tem feito com que nós não consigamos enfrentar na totalidade isso e ao contrário, né? Nós temos visto nos últimos 4 anos, acentuadamente, a crise econômica e essa crise social, inclusive de ideias e de pensamento. Por que de ideias e pensamento? Porque uma crise econômica por si só, ela não é o suficiente para isso, mas quando o país, junto com uma crise econômica, ela tem uma crise de concepção de ideias, de como
tratar aquela pessoa em situação de desigualdade faz com que haja uma inércia que quase que coletiva para que aquela situação não seja, de certa forma, atacada ou resolvida. Então, o que nós assistimos hoje, não apenas na cidade de São Paulo, a OAB está extremamente preocupada porque isso está contaminando, inclusive, o interior do estado de São Paulo, é uma enorme quantidade de pessoas que hoje estão numa situação de rua e, com um detalhe mais agravante, sem que haja, de fato, uma política de assistência e um acolhimento do Estado para com essas pessoas, o que faz aprofundar ainda mais a desigualdade e essas pessoas, ao invés de estarem sendo incluídos para obter uma certa igualdade de condição social, ao contrário, estão sendo tratados no campo da invisibilidade. A segurança pública tem agido com muita truculência contra essa população, né? E os governos de assistência estão sendo amíngua, porque estão ou sem recursos ou estão tendo equipamentos fechados. E isso, para nós, nos traz uma grande preocupação. O Dr. Rildo fez uma boa explanação, Edivaldo. Você que representa, né? Também, eu acho importante a sua opinião a respeito disso. O que você acha? Esses números, você concorda com esses números que a Prefeitura, inclusive, informa para todos nós? Olha só, a gente está brigando desde o começo, desde a época quando começou o censo, tá? A gente estava discutindo sobre a empresa. A empresa não é a culpada, porque foi aberto, né? Mas eu acho que devia ter sido mais trabalhado em cima, o mapeamento, né? Então, o movimento em si, né, resolveu ficar quieto até sair o resultado final, né? Porque a gente sabia que ia ter furo esse resultado. Por que ia ter furo? Porque a gente já estava acompanhando desde quando a política pública não estava sendo utilizada, os equipamentos fechados, e a situação econômica brasileira, principalmente no Brasil todo, né? A migração que estava vindo para o Estado, principalmente na capital, tá? E fora também, que pela situação financeira, famílias inteiras estavam indo para a rua porque não estavam conseguindo pagar seu aluguel, porque perdeu o emprego. Antigamente a gente via poucas famílias na rua, hoje a gente vê muita família na rua. Tá? A gente estava discutindo sobre menores. Os menores tinham sumido da Praça da Sé, voltaram de novo a frequentar menores de rua. Né? O único foco onde a gente encontrava menores era no Anhangabaú. E esses menores no Anhangabaú, tá, aumentou, triplicou. E fora as famílias. Então, a gente sabe que o CAD único hoje é 33 mil. CAD único considerado população de rua, né? CAD único que mora em residência, que era dado como população de rua. 33 mil na cidade de São Paulo. Só na cidade de São Paulo. Então, tudo bem, pode ter uma migração, alguma pessoa, algum pop pode ter saído de São Paulo e ter ido para outra cidade, aquela coisa toda. Mas a demanda de entrada é muito maior do que saída. Tá? Entendo. Então, a demanda de entrada é muito maior do que saída. Então, e a parte do censo, tá, todo mundo vê que a população de rua mudou muito. Tá? A população de rua não é mais o velho do saco. Todo sujo, tudo esfriacado, tudo fedendo, não é nada disso. Tá? Tem uma nova geração de população de rua que anda limpo, anda como qualquer outra pessoa aqui, e você olha e você pensa que é uma pessoa que não vive numa casa, não vive na rua. Tá? E rejuvenesceu, não envelheceu a população de rua. Entendi. As tá? pessoas, por questões também financeiras, como o Dr. Rildo já havia explicado. Né? Antigamente você via muitos idosos na rua, hoje você vê menos idosos, você vê muito mais jovem. Então, esse é o contexto desse censo, que é um censo totalmente mentiroso. Sem dúvida. É a sua opinião. Eu peço a você, a gente vai discutir muito, Tá. eu também quero mais a sua participação, mas eu quero saber do Dr. Alessandro, que vocês citaram uma coisa importante.
Hoje a gente sabe que, ele mesmo disse, houve uma mudança no perfil do morador de rua. Essa mudança, doutor Alessandro, o senhor acredita que é mais em função dos problemas econômicos? Porque hoje a gente está notando que não tem mais aquela história também. Existe, mas não como era antes, por exemplo. Vai para a rua porque está ligado a álcool, está ligado a drogas. Então, eu queria a sua avaliação também a respeito disso, doutor. Se a gente olhar historicamente, a gente vai ver que há um crescente a linha de moradores de população de rua. Ou seja, você pega o histórico de 2000 para cá, acho que dá quase 180% o aumento total. Então, você tem uma linha que ela vai crescendo, ela é crescente. Ela não é uma linha crescente só no Brasil, ela está no mundo inteiro, essa linha crescente. E aí é interessante, se a gente pegar o período histórico de crise nosso, que começa, se a gente pegar um marco 2008, com a explosão do mercado nos Estados Unidos, principalmente, né, como essa crise ela começou a se espalhar no mundo inteiro, a gente vai ver que a mesma linha que é da crise é a linha também do aumento de moradores de rua, aumento da precarização e aumento do desemprego. Ou seja, tem uma conexão muito amarrada entre esses processos, me parece. Então, quando a gente imagina que nós vínhamos num processo de tentativa, pelo menos nos últimos 15 anos no Brasil, uma tentativa de reduzir desigualdade, tentar ampliar direitos, garantir direitos da Constituição de 88, você vê esse processo já de crise que chega no Brasil de maneira mais forte a partir de 2011, você tem essa conexão muito forte. Então, vai atingir principalmente, você tem aí famílias, né, sendo desalojadas, então tem um perfil específico, que a questão agora é familiar, então você vê pessoas na rua, a família inteira, com crianças, né, pais, mães, etc. Você vê que eles estão tentando organizar a vida, mesmo que na rua, de alguma forma. A quantidade de homens que saem no perfil da pesquisa da prefeitura, ela é enorme, 85% são homens. Então você tem, quando a gente fala que o perfil é homem, parece que dá a impressão que está atingindo pior, né, de maneira pior essa situação os homens. Mas a questão é que o que nós temos de mulheres sofre muito mais na rua do que os homens em relação a essa situação. Então você tem uma situação de pessoas que estão procurando emprego, desempregadas, você tem um cruzamento de pessoas que não têm acesso à moradia, ou seja, nós estamos falando de uma situação de pessoas que não têm direitos. E que, ao longo do tempo, eu sempre ouvi essa conversa, né, nós todos sempre ouvimos essa conversa, de que as pessoas que estão na rua, na verdade, elas têm algum tipo de problema psicológico, etc. Só que essa narrativa ela é problemática porque ela é uma narrativa que, primeiro, você tem que verificar que tipo de problema essa pessoa tem. 2, você tem que ter pesquisa séria em relação a isso antes de fazer uma afirmação dessa. Senão, primeiro, isso você acaba culpabilizando a pessoa e não a sociedade por aquele problema, de maneira geral. Né? 2, outra questão, você tem uma situação na qual pessoas se desestabilizam na vida, entram na rua e óbvio, né, por óbvio que isso vai ter algum impacto mental na pessoa. E quando você vê esse tipo de situação, e olha quando a gente fala de situação, quando a gente fala de pessoas em situação de rua, a gente está falando de um processo que existe no mundo inteiro. Né? Mas quando você pega a sociedade brasileira e você coloca esse problema como política pública, você vê que as pessoas têm uma reação muito complicada, que é, primeiro, se é um problema psicológico da pessoa, é um problema individual dela, não é um problema da sociedade. O mesmo que se não seja um problema psicológico, provavelmente é um problema individual dela. É ela que, na verdade, tomou as decisões erradas e eu não tenho nada a ver com isso. Isso implica, muitas vezes, que o gestor público, na hora que ele vai pensar política pública, ele imagina uma política pública não que dê realmente garantia de direitos para aquela pessoa, reconhecendo que ela está numa situação de vulnerabilidade. Mas se aplica uma espécie de teoria de interpretação para as políticas públicas de higienização. Ou seja, aquela pessoa ali, ela decidiu estar ali, é culpa dela, e ela, na verdade, está sujando o ambiente, ela está poluindo o ambiente de alguma forma. Então, a solução de política pública é imaginar uma espécie de higienização. Eu retirar simplesmente aquela pessoa dali seria uma solução de política pública. Então, a gente tem que pensar que é um problema mundial, mas quando chega no Brasil tem um contexto, que é um contexto conservador de interpretação, que é muito comum, né? Você culpabilizar o outro, não culpa a si mesmo e resolve a questão a partir principalmente de uma política que eu vou chamar de uma política de violência, né? Ou de transformar aquelas pessoas que estão presentes em ausentes, para fingir que aquele problema não existe, aquele problema continua existindo e vai retroalimentando ao longo do tempo. Tá certo. Olha, a gente sabe que é um assunto, sem dúvida nenhuma, que a gente vai debater muito aqui. Nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, vamos falar mais, vamos voltar, continuar com essa discussão, né, sobre todos esses assuntos que são importantes e, claro, tem a ver com a sua vida também. A gente já volta.